Meus cascateiros, meus bons de bola, salve, salve! Daniel Macário Band de novo aí na área e algumas novidades aí para vocês, tá? A primeira é só para avisar que a live, né, que tradicionalmente nós fazemos sempre nas segundas-feiras às 22 horas, lá no youtube.com.br/cascateiros/ao vivo, essa live vai ser hoje. Por quê? Porque se ela fosse ontem, com o amistoso hoje da seleção, ela já ficaria desatualizada. Então vamos fazer uma hoje, fresquinha, quentinha, repercutindo aí esse jogaço aí que o Brasil fez hoje lá no Santiago Bernabéu contra a Espanha. E eu vou, assim, dar um breve resumo aqui nesse vídeo sobre alguns assuntos que vamos abordar na live, mas tudo será aprofundado lá. E acontecer uma série de coisas, né, pessoal, ao longo dessas semanas aí, que nós vamos falar com vocês aqui, mas bem rapidinho, e vamos deixar para aprofundar na live. Então, primeira coisa que eu queria comentar com vocês, né, saída do Filipão no Galo, o Filipão com maus resultados e sem o Rodrigo Caetano, o dirigente que o colocou lá, ele ficou sem escudo e, portanto, diante do mau futebol, saiu quem veio? Gabriel Milito, argentino, zagueiro, né? Foi jogador, era zagueiro, mas, apesar de zagueiro, ele defende o futebol de posse de bola e de ataque, né? Um técnico ofensivo. Pelas peças que o Atlético tem, acredito até que possa dar certo, mas vai depender muito do Atlético, da autonomia para esse cara trabalhar. Ou seja, se o Atlético, por exemplo, perde a final do Mineiro aí para o Cruzeiro, perde na estreia da Libertadores e perde aí, sei lá, no Brasileiro, se mandar embora, sabe? Aí vai ser um recomeço, aí o Atlético vai ter uma temporada fracassada. Então, já que apostaram no Milito por convicção, por projeto, por ideia de jogo dele, tem que bancar quando vier a crise, porque todo clube vai passar por crise. Vai ter um momento ali que o técnico vai fraquejar, vai perder 3, 4 jogos, e aí se o projeto não falar mais alto, esse clube, no caso o Atlético Mineiro, não vai sair do lugar. Então sobre o Atlético é isso. Pessoal, sobre casos aí, Robinho e Daniel Alves, né? Lá no Instagram o pessoal pergunta muito, né, nossas opiniões, né? É um assunto até que foge um pouco sobre a esfera esportiva, mas tudo bem, nós vamos falar porque envolve futebol também. Enfim, no caso do Robinho, sentença bem aplicada, era todo mundo aí que nós consultamos na área do direito achava que era muito difícil que a execução da pena italiana fosse aplicada no Brasil, mas aconteceu e que bom. Agora, o que nós cobramos da justiça italiana é que os outros caras, né, porque o Robinho e o Ricardo de Falco foram condenados lá porque eles moravam lá na Itália na época, então eles agora podem ser presos, né? O Robinho, inclusive, já está, mas os outros caras. Aí a lei italiana, pelo que eu percebi aí, pelo que eu li, parece que se o cara não morar lá e não for localizado, fica por isso mesmo. E agora parece que a lei vai mudar. E tem que mudar, porque senão fica parecendo o quê? Que era uma perseguição com o Robinho, por ele ser um alvo, por ele ser um cara famoso, por ele ser um cara rico. Lógico, ele errou, lógico, ele fez lenha, lógico, ele tem que ser preso, mas os outros envolvidos também tem que ser. Não é porque os outros são anônimos que eles têm que ficar livres. E agora acho que a luta e a cobrança em cima da justiça italiana tem que ser. Tem que prender todo mundo. Não é só Robinho e Defalco, não. Os outros caras, os outros estupradores também tem que pegar a cana. Independente do CEP deles. Sobre Daniel Alves, né? Ele saiu e aí muita gente com essa sensação de justiça, com essa sensação de que de repente ele vai se dar bem. Pessoal, o que o Daniel Alves pagou aí, né? 5 milhões e meio de reais, 1 milhão de euros, né? 1 milhão de euros aí, aproximadamente 5 milhões e meio de reais, foi para ter um tempinho fora da cadeia. Porque, a não ser que surjam novas evidências, a não ser que surjam novas provas, é muito difícil que o veredito de primeira instância mude. Então, na prática, ele vai ter que cumprir essa pena aí. O que ele conseguiu foi adiar o cumprimento de pena. A não ser, novamente, falando que surjam novas provas. Então é isso. Também tivemos o Gabigol, né, pegando 2 anos aí de suspensão por fraude em processo de exame de doping. Também é um caso, assim, que por nós não conhecermos os detalhes do processo, fica difícil avaliar, mas vale lembrar que esses casos de doping, quando existe uma suspeita de fraude ou do atleta entrar por lá o teste, né, o exame,
as penas são muito rigorosas, tem que ser para proteger os atletas que jogam limpo. Ah, então quer dizer que o Gabriel Barbosa é sujo, ele se dopa? Não. Mas ele ali criou embaraços ali, seja por culpa dele ou não, na coletagem ali do material. Então agora vai caber a ele, os advogados, provarem que houve um contexto ali, que houve uma situação que atrapalhou a devida... o devido recolhimento do material. Mas enquanto isso ele está suspenso, ele vai ter ele vai ter todo o direito de recurso, ele vai ter todo o aparato aí legal e um corpo de advogados aí para ajudá-lo a recorrer, e agora aguardar para ver o que acontece, né? Pessoal, sobre os Jogos do Brasil, vamos falar na live, né? 10 horas lá no canal Cascateiros, mas assim, saldo muito positivo, tá? Primeiro, o Brasil ganha da Inglaterra jogando bem e até tendo condição de fazer um placar meio elástico. E agora contra a Espanha, um jogo muito dinâmico, muito aberto. O Brasil foi até enquadrado ali taticamente várias vezes pela Espanha, porque a saída de bola do Brasil está muito estranha. O Dorival vai ter que ajustar isso e acho que vai passar aí por fortalecer esse meio de campo, tirando o Rafinha, que é uma peça que acrescenta muito pouco, mas vamos ver o que o Dorival faz. Mas o Brasil, apesar de tudo... apesar dos pesares, fez um jogo decente, começou mal, mas depois se recuperou. Lembrando que tomamos 2 gols de pênaltis muito questionáveis, né? O segundo, então, uma vergonha, né? Porque o jogo de hoje não teve VAR, também não entendo, amistoso entre 2 seleções campeãs do mundo não ter VAR, né? Uma coisa meio esquisita, meio inexplicável. Mas enfim, mas o Brasil na raça, na vontade, no último minuto, num pênalti que realmente aconteceu, conquistou o empate, 3-3, e com isso o Brasil jogando fora de casa, 2 jogos seguidos, contra duas seleções europeias campeãs do mundo, o Brasil conquista, vamos supor que fosse um sistema de pontos, ele conquistaria 4 pontos em 6 disputados, ou seja, um aproveitamento maravilhoso, né, diante da dificuldade dos adversários e da arbitragem também, que foi bem questionável, né? Então, parabéns ao Dorival, que tem como grande mérito, né? O grande mérito do Dorival não é que ele tem um grande ajuste tático, que ele tem um esquema tático maravilhoso, mas acho que o diferencial do Dorival, que deu certo no Flamengo, no São Paulo e tem tudo agora para dar certo no Brasil, é que o Dorival, ele não tem assim um conceito tático que esteja acima dos jogadores. O que o Dorival faz é o seguinte, ele vai, conversa com o grupo, conhece o grupo, treina o grupo, e aí, depois de tudo isso, ele vai, e ele é um cara assim, que ele vem de dentro para fora do futebol, porque ele foi jogador, ele conhece muito, acho que o tio dele também foi jogador, então ele é um cara assim, que conhece futebol de dentro para fora. Então, com o Dorival, conhecedor do jeito que ele é, o que ele faz? Ele tenta construir um esquema em que os melhores jogadores fiquem confortáveis para render o máximo deles, né? E ao longo da carreira dele isso tem dado certo. Então acho que isso ensina muito para técnicos que tentam impor um padrão tático para jogadores talentosos e que de repente não respondem bem aquilo. E lógico que nesse caso é o Diniz, né, que tentou impor aquele esquema dele para jogadores que não estavam prontos e sem tempo de trabalho, que a seleção não permite isso, e com isso os números do Diniz na CBF e na seleção foram péssimos, não culpa do Diniz, mas todo esse contexto é envolvido. Então o Dorival mostra que o método dele tem tudo para dar certo e esperemos que assim dê, né, porque ele realmente tem conseguido organizar essa equipe bem. É isso, pessoal, outros assuntos aí nós vamos comentar na live lá, tá bom, às 10 horas, canal Cascateiros, youtube.com.br/cascateiros/ao vivo. Então eu vejo vocês lá, tá bem, turma? Saudade de vocês, tá? Mas estaremos agora frequentes e presentes, tanto aqui no TikTok, como no YouTube, como também lá no Instagram, tá? Instagram é Cascateiros FC, TikTok cascateiros.fc e YouTube é youtube.com.br/cascateiros. Então é isso aí, turma. Grande beijo para vocês, estamos juntos e até a próxima.